Pra cá. Olha pra lá, a gente olha pra lá. Tá gravando Onde áudio? é que eu olho? Tá. Já. Eu olho pra onde? Eu vou pra assim, ó. Levando a já. Ok, vai. Tá gravando já, gente. Vai, Laura. Quando vocês quiserem. Ok, calma. Vê se pode um trabalhador ficar horas em um ônibus lotado e sem ar-condicionado só pra conseguir chegar em casa. Vê se pode você sair da escola às 6 horas da tarde e já chegar em casa às 7h30 por causa do trânsito do Rio de Janeiro. Vê se pode, pagando R$90 num táxi pra ter que andar 10 km. Right, Anna? Vê se pode. Moving like the speed of sound. Bem-vindo ao nosso podcast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema crucial para o desenvolvimento do Brasil: os desafios de logística e mobilidade no país. Para entender como isso impacta na circulação de pessoas e mercadorias e como isso afeta na economia e qualidade de vida das pessoas, a gente chamou a Ana, que mora na Alemanha, e vai trazer pra gente a realidade de lá e comparar como que funciona aqui no Brasil. Então, para começar, a gente vai começar a falar sobre o contexto histórico. O sistema rodoviário ele foi priorizado durante a década de 1950, por aí. E essa priorização ela resultou em altos custos logísticos e muitos impactos ambientais negativos. E isso evidenciou a falta de integração entre diferentes modelos de transporte, como, por exemplo, o rodoviário e o hidroviário. E aí essa situação ela melhorou muito a circulação entre as regiões, só que ao mesmo tempo teve um muito custo negativo para a sociedade. Agora falando do transporte público. É fato que o transporte público do Brasil não é nada bom, principalmente em regiões que não são muito populosas, como por exemplo cidades grandes. As cidades grandes, elas têm um transporte até melhor, ainda não é bom, mas é melhor do que em áreas periféricas, onde o transporte público é bem ruim. Então, gente, é dever do governo, garantir a melhoria nesse transporte público, promovendo a modernização das ferrovias e soluções mais integradas de um sistema de transporte melhor para que todo mundo saia beneficiado e não só uma parcela da população. Mas para contextualizar tudo isso, a gente vai comparar o sistema rodoviário e das ferrovias e dos meios de transporte do Brasil com os da Alemanha. Então a gente trouxe a Ana e ela vai falar um pouco sobre como é todo esse sistema de meios de transporte na Alemanha e depois a gente vai comparar. Hi Anna! Hi. Hallo, ich bin aus Deutschland. Ich bin Anna. Ich komme aus Freiburg im Breisgau. Ich bin hier, um ein bisschen über den öffentlichen Verkehr und den Verkehr in Deutschland zu reden. Also sehr viele Menschen und Politiker in Deutschland versuchen sich jetzt mehr fürs Klima einzusetzen und denen ist das richtig wichtig. Deshalb gibt es verschiedene Lösungen und Maßnahmen, die versucht werden in Deutschland und auch sehr viel schon benutzt werden, um das CO2 eben zu sparen. Einmal wird für die E-Autos, die gekauft werden, gibt der Staat häufig einen Zuschuss, dass es günstiger ist, weil die E-Autos ja besser fürs Klima sind als normale Autos. Außerdem benutzen viele Menschen sehr viele öffentliche Verkehrsmittel, wie eben Zug, Bus, Straßenbahn und Metro. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene Verkehrsmöglichkeiten in Deutschland, wodurch eben ganz Deutschland vernetzt ist und eben Europa auch. Also man kann mit dem Zug überall nach Europa reisen, was sehr praktisch ist. Dadurch, um eben die öffentlichen Verkehrsmittel mehr zu benutzen, gibt es ganz viele verschiedene Tickets, die der Staat einem stellt. Wie es gibt zum Beispiel Schülertickets für Schüler, das ist günstiger. Dann gibt es Tickets, die nur in verschiedenen Staaten gültig sind, wie zum Beispiel das Baden-Württemberg-Ticket. Dann gibt es noch deutschlandweit Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel. So wie in den Sommerferien werden manchmal Tickets für ganz Europa oder nur für Deutschland und Frankreich angeboten. Eben um die öffentlichen Verkehrsmittel mehr zu benutzen, gibt der Staat manchmal Rabatte. Es gab zum Beispiel ein 6-Euro-Ticket. Das heißt, man konnte in ganz Baden-Württemberg für einen Monat 6 Euro bezahlen und dann konnte man alle Verkehrsmittel benutzen und überall hin. Das heißt, die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr, sehr zuverlässig in Deutschland. In meiner Stadt gibt es manchmal Streiks, aber das ist dann immer nur 1-2 Tage lang und dann ist wieder gut. Deshalb
die öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland sind viel, viel besser als in Brasilien. Yeah. Basicamente, o transporte da Alemanha é bem melhor do que o Brasil e isso acaba trazendo muitos impactos para a sociedade, porque às vezes você precisa chegar num lugar na hora e aí o trânsito você demora 50 minutos para sair do bar shopping para ir para o Rio Design, então a situação tá bem complicada. A Ana falou também sobre um sistema de trens que tem, acho que em toda a Europa, right? The train that connects whole Europe. E é muito legal porque é um meio de transporte muito mais sofisticado e tecnológico. E eles investem muito em... What did you say about the ecological gas? Something like that, right? With the e-cars? Yes, yeah, that. It's like, you can say it. So the state like gives the people who buy e-cars, they give like a discount kind of to buy e-cars because it's better for the climate, so they like want to support the climate. So the state kind of want the people to buy more e-cars, so they like give something so more people want to buy e-cars. Então, esse investimento nesse gás ecológico é muito bom, porque é melhor para a natureza e para eles estimularem as pessoas de lá para consumirem e usarem esse gás ecológico, eles dão descontos. Isso ajuda muito para a natureza e é muito tecnológico também. Além disso, ela falou que eles dão desconto para estudantes, então o preço do ticket do ônibus e de trem é muito mais barato para quem é para estudante do que para quem trabalha normalmente. E para a gente não. Ao mesmo preço se você é estudante ou se você está indo trabalhar, e para usufruir de um transporte que você não tem ar-condicionado, é muito lotado e com trânsito no Rio de Janeiro, porque tem muitos carros e muitos ônibus ao mesmo tempo, principalmente no horário de rush, que é 6 horas ou 8 horas da manhã, para quando você está indo para o trabalho também. Pessoal, agora uma pequena interrupção para o quadro Pode Chamar. Hoje nós estamos entrevistando o professor Carlos Vasconcelos, de Ciências Sociais da USP. Bem-vindo, Carlos. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é: o que você acha da mobilidade em estados como Rio de Janeiro e São Paulo? Olha, é claro que com as adversidades da sociedade atual, a mobilidade acaba sendo prejudicada, principalmente por conta dos ônibus que nem sempre têm uma qualidade adequada, ou também pelo trânsito, que acaba cada vez mais aumentando. Isso é principalmente por conta da população. Em São Paulo e no Rio, São Paulo acaba tendo uma população de 11 milhões de pessoas e o Rio uma população de 6 milhões de pessoas. E a gestão política nesse caso, o que você acha dela? Você acha que foi adequada? Bom, sobre a gestão pública, primeiro a gente tem que saber que não é a principal preocupação de muitos políticos a mobilidade urbana, seja porque muitos se preocupam com a saúde, aqui no Rio também tem muita preocupação com a segurança pública, então a mobilidade urbana ela fica meio que entre uma preocupação secundária. Mas aqui no Rio a gente percebe o trabalho do prefeito Eduardo Paes, que reformou totalmente o BRT, mas acaba que isso não é uma realidade de muitas cidades no Brasil. E agora sobre o planejamento urbano nessas áreas mencionadas, o que você acha delas? Também acha adequada? Bom, não é uma novidade que o planejamento urbano no Brasil não se deu de forma adequada, ainda mais quando a gente compara com países desenvolvidos, onde houve um processo muito mais pensado do que no Brasil. Acaba que, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente percebe uma ocupação de forma desordenada em certas áreas. E isso, evidentemente, vai prejudicar na mobilidade da cidade. Qual o melhor meio de transporte para o senhor para ser incentivado nessas regiões? Bom, primeiro a gente tem que pensar que não existe um meio de transporte ideal. Mas é importante a gente repensar no uso do carro, já que muitas vezes o trânsito ele é resultado dessa quantidade grande de carros. E é importante a gente também pensar que dentro de um carro, geralmente tem 5 lugares e também geralmente só tem uma pessoa nesse carro.
E, por exemplo, no ônibus ou em trens, essa quantidade de pessoas acaba ficando equilibrada em só um veículo. Então a gente tem que pensar que é importante se investir em meios de transporte como trens e ônibus, assim melhorando a mobilidade urbana. E agora, por último, como você vê o transporte público no Rio? Bom, é claro que quando se utiliza uma bicicleta ao invés de um carro, isso ajuda muito mais ao meio ambiente. E eu vou utilizar uma frase do geógrafo Milton Santos que explica muito bem a realidade dessa situação, onde ele diz que subestimar a necessidade de preservar o meio ambiente é caminhar para a extinção. Bem, muito obrigado, professor Carlos, pela sua participação. Agora nós voltamos à programação normal. É com vocês, meninas e menino. Davi, valeu! Bom, como a Ana disse, o transporte público lá na Alemanha é um dos principais meios de transporte, porque lá o pessoal usa muito mais o transporte público, que ele é muito mais incentivado e valorizado pelo governo, diferente daqui no Brasil. Aqui o transporte público é sujo, não está no horário certo, é superlotado, vandalizado, então tem muitos problemas no transporte público que tem que ser resolvidos. Que lá, por exemplo, na Alemanha, em diversos países da Europa, o transporte público é muito bom. Lá tem muitos trens, metrôs, e eles são bem cuidados e tratados. Por isso que lá eles usam muito mais. Eles conectam geralmente quase que o país todo, ou cidades, e é bem melhor do que aqui. E aqui tem uma coisa ruim, que por o transporte público ele ser ruim e, tipo, você não ter muitas promoções, por exemplo, lá, que ela falou que os estudantes eles não pagam o transporte público, aqui as pessoas acabam optando por usar carros. E isso acaba contribuindo para o trânsito nas ruas, que acaba ficando muito congestionadas, porque todo mundo tem o seu próprio carro para ir, às vezes, para o mesmo lugar, porque ninguém quer usar o transporte público, que é muito ruim. Isso vai ter consequências no impacto ambiental, porque são vários carros eliminando gases para a atmosfera, sendo que podia ser só um ônibus levando várias pessoas e vários carros equivalendo a um ônibus que ia levar muito mais gente, sabe? You can go like saying something about the thing you said earlier to us. In English? You can, if you prefer. Also in Deutschland ist es sehr zuverlässig mit den ganzen öffentlichen Verkehrsmitteln. Yes. Aber was ein Problem ist, dass manche Verkehrsmittel manchmal für ein paar Tage streiken. Das heißt, die sind nicht zufrieden mit ihren Arbeitszeiten oder mit den Bezahlungen, die sie kriegen. Außerdem haben wir so eine Zugfirma, die Deutsche Bahn, like the German Train. Und die sind nicht so ganz zuverlässig. Also da kann man schon mal immer mitrechnen, dass man so eine halbe Stunde oder so zu spät kommt. Manchmal kommt die nicht. Das ist so ein bisschen ein Problem. Und was auch ein Problem ist, wenn es Baustellen gibt in Deutschland, dann braucht es häufig sehr, sehr, sehr lange, die zu reparieren. Da eben in anderen wirklich großen Städten ist das nicht so. Das heißt, manchmal ist da eine Baustelle und die brauchen ein paar Wochen, 2 Monate oder so, um die dann eben zu reparieren. Oder was dann auch eben sehr den Verkehr aufhält, wo dann öffentliche Verkehrsmittel behindert werden oder was eben auch normal die Verkehr mit den Autos sehr behindert. And what do you think that German can do to improve the public transportation? You think like it's already very good, it's a fact, but it has something to do that they can improve it to make it feels like better to the people that are using it? I would say it's still that they can look like for the discounts, because some discounts I already told, like we had like half a year ago like a €6 ticket. That means like the ticket for the whole month in the whole state is like €6 for a whole month, and that they do this kind of tickets again because really a lot of people bought this ticket then and like changed to public transportation. I would say this is like a good first step to do again, like to give more like make using public transportations more nice for the people. So it's better like for the climate and
I would say it helps also a lot, like with the traffic. So we also have traffic in my city, like I don't know, when the people go in the morning to work or go in the evening back, it's also a lot of traffic, but you cannot compare to Rio. Like it's a lot of traffic in my city when you have to wait like 20 minutes, and here it's really a huge difference, like from the size of the city, my city in Germany, and the city, and like how big the traffic is. Yeah. But here in Brazil, aqui no Rio, gente, mesmo com todo o sistema não sendo o dos melhores, eu acho que o metrô é uma boa alternativa. Por exemplo, aqui na Barra, here in Barra, we don't have like subway. Não tem metrô aqui. But em Zona Sul, there are a lot of subway stations. E eu acho que, tipo assim, as estações de metrô são muito boas para as pessoas se locomoverem, porque dá pra levar muitas pessoas e é um meio muito rápido. Então, eu acho que se melhorarem ainda mais na infraestrutura dos metrôs, vai se comparar muito com o da Alemanha e vai ficar melhor. Eu acho que eles tinham que trazer essa alternativa de transporte para Barra, porque a Barra é um bairro que as pessoas se locomovem muito. E sempre em carro, normalmente as pessoas optam por ter os seus próprios carros. Então, se trouxer o metrô pra cá, realmente vai facilitar muito a locomoção e vai ser muito bom pro meio ambiente também, assim como é na Alemanha. I think this is also like a good step you could do better in Germany, because we don't have so much metro. Like we have really only in the big cities like Berlin. I think you have in Munich metro, and maybe like in Cologne, I don't know, Frankfurt, like this, but in the most cities you don't have. So this is, I think, also a good way to like improve, like make the public transportation better, because it like don't have traffic at all. Like for example, the omnibus is still like adding like traffic because they are like driving with the cars and everything. So I would wish that we have in Germany more metro, but I think it's very difficult to build after like the metro system under the whole city. Because it's underground, right? Yes, it's difficult too. And Germany needs like so long to build something new. This is like also a thing. So I don't know if this is so possible and imagine in the near future. É um pouco complicado também de trazer o metrô para Barra, porque o metrô para construir, o metrô é muito caro. Sim. Por ser embaixo da terra e tudo mais, mas se realmente for uma possibilidade e ajudar muito o meio ambiente, ia se tornar com certeza uma das principais fontes de locomoção das pessoas aqui na Barra. O BRT que veio para possivelmente substituir o metrô, que podia substituir, só que ele é muito mal cuidado, né? Sim. Ele acaba ficando sujo, as A fiscalização estações é ruim, né? Então, tem tudo isso, que atrapalha muito. É isso, né? É isso. Thank you, Anna. Thank you for coming, Muito Anna. obrigado. We really appreciate that. Muito obrigada por assistirem ao nosso podcast. Agora, vê se pode. Vê se pode, né? You can say it. Bessie project. Hey.